Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os preparativos para o nascimento de Jesus. Estando próxima a época em que Jesus deveria nascer, José refletia sobre como deveria portar-se durante aquela ocasião e sobre o que deveria ser feito em termos de preparativos. Ficava cada vez mais solícito e prestativo, e seu coração se inflamava de amor e desejo de ver logo presente o Messias prometido pelo qual tanto suplicara a Deus. Perguntava frequentemente a Maria como fazer e como preparar-se para o seu nascimento. Ela lhe respondia que, das coisas necessárias para o evento, já havia preparado todos os panos de linho imprescindíveis. O santo decidiu então fabricar um pequeno berço que servisse para o repouso do unigênito. E dizia a Maria que não desejava contrariá-lo naquela empreitada. É bem verdade, Maria, que nossos braços seriam o melhor leito possível para o Divino Redentor. Mas mesmo assim, devo também providenciar o berço para que ele lá repouse durante a noite, ou até mesmo durante o dia, quando estivermos ocupados com nossos afazeres. Ele empenhou então todos os seus conhecimentos profissionais de artesão para que o pequeno berço ficasse bonito e cômodo. Durante a fabricação da peça, o santo chorava lágrimas de alegria, só de pensar que fabricava algo que iria servir ao menino Jesus. E dizia muitas vezes para si mesmo: "E é nesta pequena cama, tão simples e tão pobrezinha, que irá descansar o Rei do Céu e o Senhor do Universo." E assim pensando, passava para aquele seu estado de êxtase, e seu espírito se inundava de alegrias, participando dos altíssimos mistérios da vida do Deus encarnado. Retornando a si, ia ter com Maria e lhe contava tudo, quando, então, em conjunto, agradeciam a Deus pelos contínuos favorecimentos que lhe fazia. Depois disso, voltavam às suas tarefas. Maria já tinha conhecimento de como seria o nascimento de seu filho, de toda a pobreza envolvida na ocorrência, e de que tudo aconteceria sem a menor comodidade e até mesmo com carência de coisas absolutamente necessárias. Contudo, nada disso comentou com José, pois sabia ser essa a vontade do Senhor. Ele, por seu lado, acreditava que o nascimento se daria naquela casa onde habitavam e tratava de providenciar o que julgava necessário. Tais preparativos agradavam sobremaneira a Deus e muito especialmente a Maria, que, de sua parte, testemunhava constantemente a gratidão de José. E o divino menino também não cessava de encher o Espírito Santo com novas graças e favorecimentos ainda maiores. Ao mesmo tempo que desfrutava de tão grande alegria, ocasionada pela proximidade do nascimento de Jesus, José tomou conhecimento de um edital do imperador romano, que ordenava a todos os súditos que se registrassem em suas cidades de origem e que, mais uma vez, se reconhecessem como submetidos a Roma. O aviso preocupou e aborreceu o santo, pois ele deveria dirigir-se a Belém, de onde era sua família, com exceção de seu pai. Ele se dirigiu imediatamente a Maria e lhe relatou a respeito daquela publicação oficial. Eles se lamentaram e preocuparam pela necessidade de terem de realizar a viagem naquela estação tão severa do ano, especialmente porque Maria já estava prestes a dar à luz. Ela, entretanto, procurou confortar seu marido, lembrando de que deveriam estar sempre prontos para atender às instruções divinas e reconhecer, naquela ordem do imperador, verdadeiramente um comando do Rei Supremo. José se mostrou resignado com essas palavras, mas se via em situação bastante aflitiva. Não aceitava a ideia de deixá-la sozinha e não queria estar ausente durante o parto.
Por outro lado, levá-la seria problemático, pois temia por ela durante o longo percurso. E poderia também acontecer de que tivesse o parto durante a viagem, fora das comodidades de sua casa, facto que representaria sério problema. Depois de muito conversarem a respeito, decidiram ouvir qual seria a vontade de Deus nesse sentido. Maria lhe disse o que sentia intuitivamente, ou seja, que ela deveria acompanhá-lo, fossem quais fossem os problemas envolvidos. E essa posição ia também de encontro às ideias de José. Naquela noite o anjo apareceu para o santo e lhe disse que eles deveriam seguir o que haviam combinado, pois essa era a vontade do Senhor. José ficou muito satisfeito com a notícia e contou logo para Maria, que também muito se alegrou de sua parte. E ambos renderam então graças ao seu Deus. José disse a ela: tenho como certo de que o Verbo encarnado não virá à luz até que tenhamos retornado à nossa casa, pois é sua vontade que me acompanhes a Belém, e não é de se acreditar ser seu desejo nascer fora de casa, embora tenhamos lá muitos parentes e amigos que nos acolherão amavelmente. Creio não ser seu desejo vir ao mundo lá, mesmo porque muitos factos maravilhosos e miraculosos acontecerão no dia do seu nascimento. Maria não respondeu. Inclinou levemente sua cabeça e disse que, havendo já o Redentor determinado o local e a maneira do seu nascimento, a eles competia somente estarem preparados para recebê-lo e adorá-lo nesse lugar, e que ela deveria tão somente levar os necessários panos de linho que havia confeccionado. Ao santo nada mais restava que se submeter às ponderações prudentes de sua esposa, das quais reconhecia a propriedade, mas se afligia, de qualquer maneira, em pensar que o Messias, nascendo fora de casa, iria passar por muitos inconvenientes, até mesmo em virtude da severa estação do ano em que se encontravam. E dizia para o Verbo encarnado: ó meu Deus, feito homem para nos salvar, que eu não vos veja nascer fora de nossa casa, sofrendo de frio e com desconfortos. Dai a mim tais agruras e incômodos. Concedei-me a graça de nascer depois do nosso retorno, quando então poderei providenciar a tudo o que vos seja necessário, e a vossa santificada Mãe. Caso contrário, como poderei agir nesse sentido? E como aguentará meu coração todas as atribulações advindas? O santo temia que o Redentor pudesse, e até mesmo desejasse, nascer fora de casa em razão das palavras ditas por Maria nesse aspecto. De qualquer forma, o facto lhe parecia muito estranho. De outra parte, tinha esperanças de que tal não acontecesse. E a dúvida o angustiava e preocupava. Por um lado, muito lhe agradava a companhia da sua esposa, mas, por outro, se amargurava com o seu eventual desconforto e sofrimento durante o percurso. E ele desabafava suas preocupações com ela, que sempre o confortava e animava. Acertado o dia da partida, saíram de viagem, tendo já realizado suas preces e orações para que Deus os protegesse e amparasse durante o percurso a fazer. José dizia: ó, temos permissão de viajar com segurança e alegres, pois levamos junto o Verbo encarnado. Quem imaginaria que tu conduzes o grande Filho de Deus em teu ventre? Que grande tesouro temos a ventura de levar conosco. Maria permanecia muito concentrada e contemplava aquela grandeza de seu Filho divino e se preparava para o parto que sabia estar bem próximo. Tratava com ele e realizava atos de gratidão em seu louvor, de agradecimento e de amor que tinha por convenientes e que lhe eram sugeridos pelo seu coração. Fazia muitos pedidos em favor da humanidade em geral.
mesmo antes que ele saísse de suas entranhas. E José se maravilhava ao vê-la nesses profundos e concentrados silêncios. E Deus não tardou em fazê-lo ciente do facto de que sua esposa, mais que nunca, confabulava intimamente com o Verbo Divino, prestes a deixar seu ventre virgem humano, motivo pelo qual aproveitava ela ao máximo aquela união tão particular e tão estreita, e se preparava assim para a grande ocasião do parto. José, entendendo tudo isso, chorava de alegria. Na difícil viagem de Nazaré a Belém, não levaram outras provisões além das que Maria tinha por absolutamente necessárias, e caminhavam completamente absortos, contemplando e se maravilhando com o grande tesouro que transportavam. José se ajoelhava com frequência e adorava ao Verbo encarnado com profundo sentido de veneração. Seu coração se encontrava em meio a um mar de alegrias, embora tomado de forte sentimento de dor por ver os sofrimentos que Maria deveria enfrentar naquela tão severa estação do ano e na viagem tão difícil. Aves apareciam para cantar harmoniosamente com eles os cânticos de louvor que entoavam para o Criador. Tudo isso era de muito agrado para o santo, embora tivesse também de passar por alguns dissabores durante a viagem. Com frequência, encontravam outros homens em viagem, pelo mesmo motivo que José, e alguns deles o trataram como se fosse irresponsável por levar sua esposa junto, já em evidente ocasião de parto, não faltando até mesmo os que o nominassem de indelicado e impiedoso até. O santo não lhes dava respostas, mas as acusações o envergonhavam sobremodo. Esse sacrifício ele oferecia ao Senhor, tudo tolerando com grande paciência, sem quaisquer ressentimentos com as pessoas. Uma vez passados os incidentes, Maria o confortava e o animava de sofrer ainda mais pelo Verbo encarnado. E dizia então o santo: "Ó minha querida, essas pessoas me tratam assim com toda a razão, mas desconhecem o tesouro que levas contigo e também que eu, ao levar-te comigo, atendo à vontade divina. Mesmo assim, suas palavras me ferem como se fossem espadas, pois vejo muito bem todos os teus sofrimentos." Ela, todavia, lhe assegurava estar muito satisfeita em poder sofrer, pois assim estava atendendo à vontade de Deus. Facto que tranquilizava José. Não faltavam também pessoas que tentassem pressionar no sentido do retorno de Maria, e para que José prosseguisse a viagem sozinho, pois afirmavam ser uma irresponsabilidade total permitir que ela, no estado em que estava, o acompanhasse durante o resto da viagem. José, embora afrontado, não lhes respondia. Maria, de sua parte, inclinava levemente a cabeça e agradecia aquelas pessoas, e todas elas terminavam por envergonharem-se e por admirarem sua firmeza de propósitos. Ela então orava para seu Filho Divino por todas elas e pedia que ele lhes concedesse luz e graças em seus espíritos, além de uma boa viagem. E assim todas foram favorecidas. Maria e José realizavam frequentes paradas em sua caminhada, quando então encantavam louvores ao Verbo encarnado. José, olhando os campos, dizia: "Maria, minha querida, tudo o que vemos foi criado por esse Deus que levas em teu ventre. Por isso peço-te que cantes hinos de louvor em meu nome, reverenciando as suas infinitas sabedoria e criatividade." Maria atendia ao seu pedido e cantava com extrema doçura cânticos que levavam o santo a um daqueles seus estados de êxtase profundo. Muitos foram os sofrimentos e atribulações passados por Maria e José durante a viagem, causados pela sua extrema pobreza e pelas agruras da estação do ano. Todavia foram também muito grandes as alegrias causadas em seu espírito pelo Verbo Divino, sendo que mesmo frente a todos os sofrimentos,
Eles se mostravam sempre contentes e satisfeitos, pois estavam cumprindo com as vontades do Senhor. Neste capítulo, nos é contado de como foram aqueles últimos momentos antes do nascimento de Jesus. Até mesmo dessa alteração dos planos de José. José estava a preparar um berço para o menino Jesus. Ele achava que Jesus iria nascer numa casa, no conforto de um lar. Mas Maria já sabia que não seria bem assim. Maria preparou uns panos de linho. Eu acho interessante como que, cada vez mais, à medida que eu vou lendo esta história, eu vou percebendo muitas das coisas que são escritas na Bíblia acerca do nascimento de Jesus. Esta viagem até Belém foi muito difícil. Eu encontrei aqui o mapa de como poderia ser essa viagem de Nazaré até Belém. Parece-me que pelo menos 150 quilómetros é o percurso, é o total do percurso que José e Maria tiveram que percorrer para irem até Belém. E depois já aqui um pormenor importante que eu vi neste site, que é o Mural do Paraná, que fala sobre isso, que Belém está a uma altitude de 750 metros, ou seja, é uma cidade que tinha uma estrada muito montanhosa, ou seja, certamente naquela altura em que não haviam estradas pavimentadas e era tudo caminhos de pedra e tudo muito difícil, imagino o sofrimento e a dificuldade de Maria e José. Hoje em dia nós ficamos um bocado cansados ao percorrer alguns quilómetros, muitas vezes por meio da fé mesmo. Às vezes nós ficamos cansados de ficar, nem que seja na hora da missa, de joelhos, ou pelo menos ir a pé até um santuário. Mas José e Maria nos ensinam que quando dá para fazer a vontade de Deus, e apesar de todas as adversidades, e apesar de como Maria Santíssima estava naquele momento, eles continuaram firmes, perseverantes. E aprendo com Maria e José também outra coisa, que no meio das aflições e das dificuldades, eles andavam ali a cantar louvores ao Senhor. Eu acho que nós devemos ter este costume, em vez de nos aborrecermos, nos irritarmos, se em vez disso nós entoarmos salmos ao Senhor, cânticos de louvor. Louvado seja Deus, mesmo magnífica. A minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por isso que Maria tinha o louvor na sua boca, tinha o louvor no seu coração. Mesmo antes de Jesus estar em seu ventre. E então, com Jesus em seu ventre, então tudo em Maria era serenidade, paz. Tudo em Maria brotava de Deus e para Deus. E quando nós estamos com o pensamento apenas em Deus, não há espaço para ódios, rancores, ou mesmo pensamentos maus, porque Deus preenche tudo. E então, nada melhor do que afastar todos os pensamentos maus que por vezes vêm à nossa cabeça, os pensamentos de derrota, os pensamentos de tristeza, os pensamentos de dor. Nada melhor do que entoar cânticos de louvor ao Senhor, assim como José e Maria fizeram e sempre faziam, especialmente nos momentos mais difíceis da vida deles. E especialmente para uma mulher grávida. Mas Maria, o que ela queria era fazer a vontade de Deus. José não chegava a perceber que Jesus tinha que cumprir as profecias. E as profecias falavam de Belém. José tinha que ir a Belém. Jesus teria que nascer em Belém. Etimologicamente, Betlém significa a casa de pão, nome dado a esta povoação por causa da sua singular fertilidade. Esta era a pátria de Davi, pertencia à tribo de Judá e tinha o sobrenome Efrata, a fértil, para distinguir de Belém, da tribo de Zabulon. Erguia-se sobre um montículo.
é 822 metros de altitude, rodeada de vales tão amenos como fecundos. O seu clima é frio, caindo no inverno abundante neve, que depressa se derrete. A este estão as colinas selvagens, onde pastaram os rebanhos de Davi, de Amós e de outros pastores elamitas. Ali está, atualmente, a Igreja da Natividade, sobre a gruta onde nasceu Jesus. Esta descrição que estou a ler está na Bíblia, Vulgata, do padre António Pereira de Figueiredo, que eu gosto muito de ler. É uma Bíblia bastante antiga, mas que dá muita informação. Porque Belém, sendo a casa do pão, iria lá nascer o pão dos céus, que era Jesus Cristo. O pão que depois seria a Eucaristia. Por isso, Jesus estava a cumprir uma profecia. E podemos ver em Mateus 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és a de menos consideração entre as principais de Judá, porque de ti sairá o condutor que há de comandar o meu povo de Israel. Então, todo este percurso para Belém tinha um significado para cumprimento das promessas de Deus, para que as pessoas percebessem quem era Jesus e de onde vinha Jesus. E efetivamente no Natal serão poucos aqueles que irão perceber quem é Jesus. Como atualmente cada vez menos as pessoas percebem, mesmo no Natal, quem é Jesus. Mas voltando à narração deste capítulo, vê-se que José estava muito preocupado com aquela viagem que, pelo que nós estamos aqui a partilhar, pelo que eu estou a partilhar convosco, seria muito difícil, especialmente para uma mulher grávida, como Maria, já quase no último instante, estava quase a nascer Jesus. Imaginem, aquela viagem de 150 quilómetros, uma mulher grávida, quase a dar à luz, e José sentia-se um bocado atribulado com tudo isso, sem perceber porquê teria que ser assim. Como bom pai que era, mesmo sendo pai adotivo, mesmo sendo apenas um pai que estava ali para segurar a família e o sustento da sabedoria encarnada, José estava muito aflito. Porque por um lado ele queria levar a sua esposa e levou, mas sabia que era muito difícil para ela. Mas eles foram. E durante o caminho apareceram sempre pessoas a dar as suas opiniões. E a dizer que seria melhor assim, ou melhor daquela maneira. Por vezes, quando nós estamos num caminho, e esse caminho é a vontade de Deus, há sempre quem diga que não vale a pena, que temos que ir para trás, é demais, é muito difícil. Mas José e Maria sabiam que estavam a fazer a vontade de Deus. Mesmo que as pessoas nos digam que cumprir os mandamentos de Deus é muito difícil, mas temos que os cumprir porque é essa a vontade de Deus. Está certo, os mandamentos não estão na moda. Os mandamentos de Deus estão mesmo em desuso nos últimos tempos. Mas nós queremos agradar a Deus ou aos homens? José nos ensina que antes mais vale agradar a Deus do que aos homens. Agradar a humanidade. Porque esta humanidade um dia pensa de uma maneira, no outro dia irá pensar de outra.
E José, apesar de sentir-se envergonhado com as palavras que lhe eram ditas de uma forma injusta, apesar disso tudo, ele não tinha ressentimentos. É o que nós devemos também ter em nosso coração quando alguém nos disser palavras que estão dissociadas da vontade de Deus. Nós temos que rezar por elas, como Maria Santíssima rezava. Rezava para que estas pessoas fossem iluminadas e seguissem o caminho do bem, e seguissem uma boa viagem. Nós devemos rezar pelos nossos inimigos. Jesus nos disse para rezarmos pelos nossos inimigos. Maria e José nos ensinam que não devemos ter ressentimento das pessoas que eventualmente nos feriram, nos magoaram. Por vezes nós temos a ideia de que devemos estar ali a pensar que esta ou aquela pessoa fizeram isto ou aquilo. Mas aprendamos com José e Maria a não ter ressentimentos. Antes mesmo, então temos que rezar por essas pessoas. É isso que Maria Santíssima e José nos ensinam. Rezemos pelas pessoas que nos afligem, que nos perseguem, que dizem coisas que nada têm a ver com a verdade do nosso coração. Quantas vezes nós escutamos de pessoas palavras amargas que não se têm a mínima ideia do que se passa em nosso coração, e elas dizem essas palavras, e nós o que vamos fazer? Perdoar essas pessoas todas e fazer como Maria fazia. Maria Santíssima rezava ao seu filho para que os ajudasse a compreender, que tivessem boa viagem. Nós também devemos desejar a todos aqueles que nos perseguem o melhor. Porque quem ama a Deus não pode ter ressentimentos nem mágoas. A viagem está a ser muito difícil. E nem mesmo aquele berço que José construiu com tanto carinho, porque nós às vezes estamos nos nossos planos humanos diante das situações, mas Deus tem os seus planos. Maria e José aceitaram os planos de Deus, não as suas vontades. Humanamente, eles podiam seguir outros caminhos, por exemplo, deixar Maria na casa da sua prima, por exemplo, coisas mais cômodas. Mas Jesus nos ensina desde antes mesmo do seu nascimento que o caminho de Deus, por vezes, não é o mais cômodo. Viver neste mundo não é o mais cômodo. Quando queremos abraçar os mandamentos de Deus em nossa vida, estamos próximos do Natal. E muitas pessoas estão muito preocupadas com as prendas, o que vão comer e que vão beber no dia de Natal. Mas os verdadeiros católicos, eles vão se preocupar em celebrar o Natal, preparando desde agora o seu coração, com penitência, oração, uma boa confissão. É um tempo de conversão. É um tempo de preparação. Nós temos, assim como São José que construiu aquele berço, de forma rude, nós também temos que construir um berço no nosso coração para que Jesus venha nascer nele. Talvez não seja da maneira como nós entendamos que ele vai nascer, mas ele irá nascer se os nossos propósitos forem realmente verdadeiros. Se nós tivermos aquela vontade dentro de nós de receber Jesus, está a chegar o dia, o momento em que ele irá ficar em Belém, chegar a Belém, em que muitos irão negar o seu lar para nascer Jesus. Como este mundo, que está quase a querer esquecer Jesus. Pouco se fala de Jesus na televisão.
Estamos à beira de um mundo completamente longe daquilo que é o verdadeiro Natal. Que os verdadeiros católicos tenham sempre o seu presépio. Permaneçam firmes em suas orações, em suas penitências, que vivam o Natal não como pagãos, não como pessoas descrentes, que vivam o Natal para Jesus e em Jesus. É Ele, é Deus. O Natal é para Deus, não para nós. Que possamos fazer esses pequenos sacrifícios que nos convertam e até o dia do nascimento de Jesus. Que Deus nos ajude nesta firmeza e que, apesar de todos os planos que nós possamos ter, que sejamos fiéis, que permanecemos católicos, apesar de todo o mundo à nossa volta já não ser. Serão poucos que irão presenciar o nascimento de Jesus. Mas nós aqui que estamos a acompanhar esta pequena história da vida de São José, que maravilha percebermos que as coisas não se processaram assim como num instante. Maria sofreu imenso, José também. Passaram por problemas que nós também passamos no dia a dia. Aprendamos com José e Maria. É sermos cada vez mais de Deus e menos do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.